Meio-dia em ponto e a gente começa essa edição falando de uma operação que investiga uma quadrilha suspeita de fraudar milhões de reais em recursos públicos. 160 policiais civis cumprem 19 mandados de busca e apreensão em vários endereços de Goiânia. Entre os investigados estão antigos servidores da cúpula do IPASGO. Vou falar agora com o repórter Lucas Barbosa, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Lucas. Oi, Michele, excelente tarde para você. Pois é, essa operação aí chamada de Metástase, que desde o início da manhã tem cumprido aí 20 mandados, aproximadamente 20 mandados de busca e apreensão aqui na capital. Um deles é no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. A operação que é o resultado aí de uma investigação que apura um esquema suspeito de desviar 50 milhões de reais do IPASGO e causar ainda a morte de um paciente por tratamento inadequado. O alvo é um contrato do IPASGO com o INGO. Vejam só, gente, o que as investigações já identificaram. Só lembrando que os policiais ainda trabalham aí nessa operação que desde cedo tem cumprido esses aproximadamente 20 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, a auditoria era feita por robôs. Isto é, era uma forma automática ali que eles encontraram para fazer a auditoria das contas do INGO. Ou então, eram usadas empresas terceirizadas para as auditorias fraudulentas com a influência direta dos membros da antiga cúpula do IPASGO sobre os sócios das empresas também ali que fossem feitas. E descobriram ainda que os remédios de baixo custo eram comprados como se fossem de referência. Outra situação grave também identificada é justamente a morte desse paciente que passou ali, usou medicação e tratamento quimioterápico inadequado e com isso terminou com a morte desse paciente. A investigação apontou ainda a existência de uma estrutura bem montada de organização criminosa, segundo a Polícia Civil, com a associação de pessoas vinculadas ao INGO, que é o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, envolvendo sócios, outros profissionais e até os antigos servidores do IPASGO, que é o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. A investigação mostrou ainda que tudo era muito bem organizado e a Polícia Civil frisou essa informação para a gente, com divisões de tarefas que resultaram ali em desvios milionários de recursos públicos. Durante esses trabalhos, houve aí a apreensão de vários veículos, entre eles uma aeronave e também obras de arte, quadros de artistas renomados que foram apreendidos. Essa apreensão feita hoje durante esse momento, aí a gente vê as imagens da aeronave que foi apreendida e também desses quadros de artistas renomados. Esse material todo foi apreendido justamente para garantir o ressarcimento à vítima, às vítimas, no caso, os cofres públicos, a fim de evitar o lucro dos acusados com essa prática criminosa. Agora a gente tem as informações, porque nós buscamos aí a Secretaria de Saúde aqui do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, e até o momento eles ainda não se posicionaram. Mas o IPASGO se posicionou, dizendo que colabora com as investigações e diz ainda que essa operação investiga aí situações que ocorriam nas gestões passadas e que mesmo assim eles ali durante já este ano perceberam vários indícios de fraudes e repassou essas informações à Controladoria Geral do Estado. Já o INGO disse que recebeu a informação que a operação estava em andamento hoje investigando essa suposta fraude de forma tranquila e que vai colaborar com as investigações. Destacou ainda que a empresa tem 50 anos de atuação no mercado e que tem ali uma certa tranquilidade diante disso. Aí a gente aguarda o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde também e a gente lembra que hoje, às 3 horas da tarde, os detalhes dessa operação que investiga esse esquema suspeito de desviar 50 milhões de reais do IPASGO e causar a morte desse paciente por tratamento indevido vão ser repassados em uma entrevista coletiva marcada para as 3 horas da tarde lá no Grupo Especial de Combate à Corrupção que fica ali em frente à Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de Goiás. Michele. Tudo isso tem que ser realmente muito bem esclarecido, né, Lucas? Porque a gente não está falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de 50 milhões de reais desviados numa questão de saúde. As pessoas pagam por isso, a população merece realmente um respaldo. E como você falou, um crime organizado, literalmente uma organização criminosa, né? Desviando dinheiro e tem essa questão ainda da morte de um paciente, que não é brincadeira, é uma coisa muito séria que tem que ser averiguada. Obrigada, Lucas. Daqui a pouco eu volto com você.